Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui para facilitar de novo o nosso entendimento, para saber onde estamos pisando no livro de Apocalipse. Deixa eu ir mais para o fim aqui. Certo, aqui. Então, a partir do capítulo 12, nós temos as explicações dentro do livro da razão pela qual os nossos irmãos das 7 igrejas da Ásia, citadas no capítulo 1 ao capítulo 13, estão sendo perseguidos, né? Capítulo 1 é citado o nome das congregações, e os capítulos 2 e 3 têm instruções específicas do Cristo exaltado para as congregações. Mas, através de 7 sinais, então, Apocalipse 12 a 15, 8, nós temos diversas histórias, mediante símbolos, que comunicam a razão, então, da perseguição. Existe a mulher, de um lado, que representa o povo de Deus, existe o dragão, que representa Satanás, existe um menino, a mulher que representa o povo no Velho Testamento estava para dar à luz, e é Jesus, que seria o rei das nações, e Satanás tentou de todas as formas destruir com Jesus, e mesmo com a crucificação, ele achou que tinha ganho, assim, uma enorme vitória, mas Deus o ressuscitou e o arrebatou ao céu, e mediante o sacrifício ele perdoou completamente os pecados do povo dele, que é a igreja, e aí já há uma transição para a ideia de povo no Novo Testamento, que é a igreja. E Satanás, assim, tendo perdido para Cristo, ele tenta adentrar o céu para acusar a igreja diante de Deus, mas ele acaba descobrindo que o próprio sangue de Jesus havia, assim, feito com que ele tivesse perdido a capacidade de acusar o povo de Deus, e aí então, expulso do céu, ele tenta destruir a igreja como um todo, ele não consegue fazer isso, então ele começa a perseguir os descendentes da igreja, os cristãos individualmente. Isso é o capítulo 12. E aí, capítulo 13, ele acaba chamando 2 aliados: besta que vem do mar, representa o Império Romano, representado pelo seu imperador perseguidor, e a besta que vem da terra, a falsa religião propagada que sustenta a adoração ao imperador. E os nossos irmãos, então, têm 2 possibilidades: ou eles negam Cristo para adorar o imperador e seguem vivendo numa boa, ou eles negam a adoração ao imperador e aí eles são perseguidos, inclusive perdendo suas vidas. Do outro lado da batalha tem o Cordeiro e os redimidos. Eles estão selados, não significa e eles não morrem por causa da fé, mas selados quer dizer que são protegidos pelo Senhor, e mesmo diante da morte vão ser vitoriosos, porque Jesus comunica no seu evangelho a esperança que nele, ainda que a gente morra, a gente vai viver eternamente. E aí, depois de apresentar os 2 lados da batalha, nós tivemos 4 vozes a semana passada, capítulo 14, versículos 6 a 13, e essas vozes, então, comunicam, em primeiro lugar, a oportunidade. O evangelho estava sendo pregado, 14, 6 e 7, pela última vez, dentro do contexto do livro, para os perseguidores, na expectativa que eles se arrependessem. Já que eles não vão se arrepender, tem 2 cenas de juízo: juízo contra os adoradores da besta, no capítulo 14, versículos 9 a 11, e no 14, 8, o juízo contra a Babilônia, que é a cidade que ainda vai aparecer no capítulo 17 e 18 como uma terceira aliada de Satanás. E aí a 4ª voz, então, ela representa a recompensa para o povo de Deus. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte do povo de Deus, porque mesmo morrendo no Senhor, estão descansando de suas fadigas, estão acessando a eternidade. E aí nós tivemos a ceifa e a vindima, 14 e 14 até o 14 e 20, 2 cenas de juízo. E aí, mais provável que 14 e 14 a 16 refira-se à recompensa para os justos, e 14, 17 a 20 signifique a condenação dos perseguidores. A gente entrou para o capítulo 15 também, e lá no capítulo 15 nós tivemos, então, o povo de Deus protegido e vitorioso, nos capítulos 14, versículos 2 a 4, e aí nós tivemos também o anúncio dos 7 últimos flagelos, e esses 7 últimos flagelos que foram anunciados, eles representam, então, agora a ira total do Senhor que vai cair contra esses perseguidores do povo de Deus. E nisso nós estamos tendo a resposta
da oração dos santos em Apocalipse, mesmo simbolicamente representado, inclusive, pelos mártires que estão no céu. Isso apareceu em Apocalipse 6, 9 a 11. Eles estavam diante do altar, perguntando até quando o Senhor ia permitir que as coisas acontecessem sem que ele tomasse providência. E a resposta foi: aguarda um pouco, eu já vou agir. E aí, então, esse aguarda um pouco são juízos parciais que vão caindo na expectativa que os perseguidores se arrependam, já que eles não se arrependem, vem juízo total. E lá em Apocalipse 5:8, até apareceu para a gente, assim, taças de ouro que representavam as orações dos santos. Então, imagina taças de ouro que estão sendo oferecidas no céu, em oração ao Senhor. E agora, capítulo 15, nós vimos semana passada, no versículo 7, está tendo a resposta. Um dos 4 seres viventes está dando para os 7 anjos as 7 taças de ouro, mas agora elas não estão com orações, elas estão cheias da cólera de Deus, que representa a resposta às orações. O povo está clamando até quando? O Senhor disse: aguarda um pouquinho, teve juízos parciais, 7 selos, 7 trombetas, não se arrependeram. Agora vai ser derramado no Império Romano, tanto no trono da besta quanto nos perseguidores, vai ser derramado a ira total, então, e é nesse ponto em que nós estamos, e nós vamos entrar em Apocalipse capítulo 16, então, para essa noite. Bueno? Deixe-me colocar alguma outra coisa, esqueci aqui. Quero colocar o esboço dessa noite também, que daí vai facilitar depois o entendimento. Aqui. Nós temos, então, Apocalipse 16, 1 a 21. E se você notar, as trombetas e as taças comunicam, assim, ideias de juízo muito semelhantes. Porém, nas trombetas, se você volta à leitura lá em Apocalipse 8, 7 até 11, 19, você vai ver que, assim, eram juízos parciais mesmo. É um terço derramado contra o império e contra seus adoradores. Mas aqui, nas taças de ira, não tem um terço. Aqui a cólera da ira vai cair completamente sobre os perseguidores. Mas se você olhar lá a primeira trombeta, cai o juízo contra uma terça parte da terra. Aqui, na primeira taça, a gente vai ver em 16, 1 e 2, os adoradores da besta na terra vão receber essa cólera de Deus na primeira taça. Depois, anteriormente, lá em 8, 8 e 9, terça parte do mar nas trombetas se tornou em sangue. Aqui o mar completamente vai se tornar em sangue na segunda taça em 16, 3. Lá em 8, 10 e 11 nas trombetas, nós tivemos a terça parte dos rios e fontes se tornando amargas. Aqui os rios e as fontes vão se tornar completamente em sangue, 16, 4 e 7. Lá nas trombetas em 8, 12, naqueles juízos parciais, a terça parte do sol, luas e estrelas escureceram. Aqui o sol vai queimar os homens com fogo, 16, 8 e 9. O sol vai ser utilizado na sua totalidade. Lá no capítulo 9, versículos 1 a 11, na quinta trombeta, teve escuridão e tormento para os ímpios. Aqui, na quinta taça, o reino da besta vai se tornar em trevas e os ímpios vão sofrer com a dor. Lá na sexta trombeta, os anjos, junto ao Eufrates, soltam o exército, que vai representar exércitos inimigos que vão, enviados da parte do Senhor, que vão derrubar o império. Aqui nós temos, então, o Eufrates seca, preparando o caminho dos reis para a peleja. Isso a gente vai ver em 16, 12 e 16, e vai ser a sexta taça, então. E depois aqui, a sétima trombeta, aqui eu numerei errado. Na hora de copiar aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, deu errado. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Mas aqui seria o 7. A ira de Deus contra as nações, lá na sétima trombeta, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E o que a gente vai ter aqui, então, na sétima taça, completamente, é ira de Deus contra as nações, relâmpagos, vozes, trovões e terremoto. E nisso, então, a gente tem João construindo as ideias de maneira semelhante nos juízos, porém, nas trombetas, terça parte aqui é total. E mais uma coisa a se considerar, para que você fique com a estrutura na cabeça: as 4 primeiras taças que a gente vai estudar essa noite continham castigos que envolviam a natureza. Úlceras vão sobrevir aos homens que estão na terra, o mar vai se tornar em sangue, os rios e as fontes vão se tornar em sangue, o sol vai queimar os homens. E aí as últimas 3 taças, o que a gente vai ter então atacando as forças políticas e religiosas. O império representado pelo seu imperador, mas que sustenta uma doutrina de adoração a ele,
Então, o trono e o reino da besta vão sofrer com trevas, os espíritos imundos que saem das bocas do dragão e dos seus aliados também, vai ter juízo contra eles, e a grande cidade, que representa Roma, que é a Babilônia, ela vai cair, e as nações que dependiam dela no comércio para o seu sustento, elas vão cair também, porque a grande nação vai cair. Isso vai ser anunciado na sétima taça e vai ser aprofundado no capítulo 17 e no capítulo 18. Bueno, amados, uma breve circulada aí no sentido do esboço daquilo que a gente vai ver essa noite. Então, nota comigo 16:1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. O primeiro anjo sai, 16:2, e ele derrama a sua taça pela terra. E aos homens, nota, somente os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É a ira de Deus caindo contra os perseguidores, aqui representados pelo próprio povo que estava assim assimilando e participando da adoração ao imperador. Nós vimos no capítulo 14 que Cristo tem os seus selados que representam o seu povo, mas no final do capítulo 13, a besta também tinha os seus selados que representava o povo que adorava o imperador. A besta que emerge da terra, que representava a falsa profecia, estava até com autoridade para tirar a vida dos nossos irmãos que não deixavam de seguir Jesus e que recusavam a adoração à besta. Mas agora, no capítulo 16, o Senhor começa a tomar providências e ele começa então a derramar a sua ira total contra esse sistema que está perseguindo a igreja no primeiro século. E aqui, 16:2, são aqueles que são portadores da marca da besta e são adoradores da sua imagem, que estão sofrendo com essas úlceras malignas e perniciosas. Uma maneira logicamente simbólica de falar do juízo que está caindo contra os perseguidores. Capítulo 16, versículo 3, nós temos o segundo flagelo, e aí o segundo anjo então derrama a sua taça, agora não na terra, mas no mar. E aí então o mar se torna em sangue como de morto, e morre todo ser vivente que havia no mar. Uma praga semelhante ao que aconteceu no Egito. Lembra que o João traz para cá, para a literatura dele, material de construção da literatura do Velho Testamento. E ele se utiliza daquela praga que aconteceu lá no Egito para comunicar que algo iria acontecer aqui com o Império Romano, mas de uma maneira simbólica para dizer que a estrutura do Império ela está sendo como um todo atingida. A gente sabe que a economia do Império Romano dependia muito da questão do mar. Via mar Mediterrâneo acontecia muito comércio para o Império. Depois, no 16:4, derrama o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e elas se tornam em sangue. E a gente sabe que água de rios e fontes, água potável, ela é necessária para a vida humana. E Deus então está atingindo essa parte da estrutura que conduz as pessoas a terem vida também, é a ideia. E aí ele ouve o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também agora sangue tens lhes dado a beber e são dignos disso. Plantaram a ideia de sacrificar o povo de Deus, matando o povo de Deus. Pois bem, agora é justo que colham como consequência beberem sangue e não tem água potável, e logicamente isso, a ideia, por um longo tempo, as pessoas acabam não tendo vida, porque a água depende para que tenhamos vida. E ele ouviu do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos, e Deus então está julgando
e está respondendo o clamor dos mártires. De novo, volta ao quinto selo, em Apocalipse 6, 9 a 11, até quando o Senhor não vai fazer nada? Deus disse, aguarda um pouquinho que eu já vou julgar. E diferentes cenas, nós estamos vendo essa ideia da resposta de Deus, e ele está julgando agora, e ele está colocando as coisas nos seus devidos lugares, defendendo o seu povo, defendendo a causa do seu povo, e ele está, então, castigando os perseguidores. O quarto flagelo, nós sabemos que, assim, para que os homens tenham vida, os homens precisam da luz do sol. Se lá nas trombetas nós tivemos a ideia do sol se escurecendo, e sol se escurecendo comunica a ideia de falta de luz para que se tenha vida, agora aqui a questão foi num outro extremo. A questão aqui é que o sol não foi escurecido, mas Deus acendeu de maneira mais intensa a fornalha do sol. E aí então foi dado que o sol queimasse os homens com fogo, e apesar de todos esses quatro primeiros juízos de Deus caindo de uma maneira mais ampla e total, de novo, versículo 9, o que havia acontecido lá na quinta trombeta. Vocês lembram na quinta trombeta, desculpa, sexta trombeta, em Apocalipse 9, 20 e 21, apesar de todos os juízos parciais, o povo não havia se arrependido. E agora nós tivemos as quatro primeiras taças, e o relato aqui é com efeito: os homens se queimaram com intenso calor e eles blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para que lhes desse glória. O que Deus havia respondido lá em Apocalipse 6, 9 a 11, aguarda um pouco que eu já vou julgar. Eu vou derramar alguns juízos contra esses perseguidores na expectativa que eles entendam disciplina e se arrependam. Se eles não querem se arrepender, a minha mão vai pesar contra eles. E a mão do Senhor vem pesando cada vez mais dentro do livro de Apocalipse, nesses diferentes símbolos. E é sempre a expectativa de que se arrependam. Mas quanto mais Deus acende sua fornalha, quanto mais intensa fica, quanto mais pesa a sua mão, mais esse povo está se endurecendo. E está ficando claro dentro do contexto de Apocalipse que os juízos de Deus que estão caindo, de maneira nenhuma ele vai poder ser acusado de injusto. De um lado, ele está sendo amoroso e misericordioso, esperando que ainda se arrependam. Mas já que não querem aproveitar do amor e da misericórdia, então a minha mão vai pesar e o meu juízo vai ser justo. Olha uma ideia semelhante em Romanos 2, 4 e 5, por favor, só para marcar esse ponto. Depois eu abro para você, eu mostro esse texto para você, para marcar esse ponto, e depois falo mais alguma coisa que eu esqueci, e aí sim eu abro para você. Mas olha Romanos 2, por gentileza. Romanos capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? A ideia é, se Deus está sendo bondoso, tolerante, longânimo, isso é o espaço que ele está lhe dando para que você se arrependa. E disciplina, muitas vezes, é o espaço também da tolerância, da bondade e da misericórdia de Deus. Disciplina não é juízo definitivo. Disciplina é a expectativa de que nós acordemos e aprendemos lições e nos voltemos para Ele, confessando os nossos pecados, para que a gente volte a trilhar o caminho dele e a gente colha coisas positivas. Porém, com esse desprezo, versículo 4, versículo 5, por causa da sua dureza e do seu coração impenitente, você está só acumulando ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Se você não aproveita da bondade e da tolerância, você está plantando ira sobre ira. Mas a escolha, ela é exclusivamente sua. E para aqueles contextos de Apocalipse, Deus tem que equilibrar, como ele sempre faz no caráter dele, o seu amor e o seu juízo, a sua justiça e a sua misericórdia. E esses perseguidores do primeiro século da igreja, no dia do grande juízo final, de maneira nenhuma vão poder alegar para o Senhor que não tiveram oportunidade. O evangelho foi pregado simbolicamente, para que a gente entenda, lá no capítulo 14,
antes de começar a derramar os juízos, capítulo 14, 6 e 7. A ordem foi para todas as tribos, línguas e povos, no 6, e aí no 7 ele entra: temam a Deus e deem-lhe glória. Chegou a hora do juízo. Se não querem escutar, o juízo começou a cair de maneira definitiva. E mesmo nos 4 primeiros juízos, que já foram intensos, capítulo 16, versículos 1 a 9, ainda assim Deus deu uma parada para que se respirasse e eles pudessem refletir na sua maldade, mas mesmo assim, diante de tão intenso juízo, 16:9, eles não estão se arrependendo das suas más obras e eles não estão dando glória a Deus. E por essa razão, mais juízo vem nos últimos 3 flagelos. Ok? Uma outra coisa, diferentemente dos juízos que caíram contra o Egito, onde tinha uma praga que caía, e aí então o faraó supostamente se arrependia e pedia para Moisés orar, e aí Deus tirava a praga por um tempo, e depois de um tempo vinha outra praga. A ideia dessas pragas aqui é que são sequenciais e cumulativas. Nós não temos aqui a ideia de entre um flagelo e outro, Deus parando para dar um tempo, e a ideia é que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tem a ideia da úlcera, tem a ideia do mar em sangue, tem a ideia dos rios e das fontes em sangue, e tem a ideia agora do sol com a sua intensidade queimando os homens, e tudo isso é cumulativo. E apesar de todos os juízos totais e de maneira cumulativa estarem caindo, o coração dos perseguidores era tão duro que eles não estavam se arrependendo. Ok? Fica aberto para suas perguntas e para os seus comentários. Deixa eu ver se eu entendi, João. Esse sol ardendo, queimando eles lá, estava queimando os que não seguiam a Cristo, né? Isso Justamente. aconteceu quase É, que nem aconteceu quando aconteceu com os egípcios lá, né? Os que tinham selo nas portas, né? isso. Não sofreram o juízo, né? E os que não tinham sofreram o juízo, quase, né? Mas mesmo a mesma ideia, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Justamente. Deus tem os seus protegidos, aos quais, apesar de oprimidos, ele está conduzindo à vitória. E existem aqueles perseguidores que oprimem, como a nação egípcia, que oprimiu o povo de Deus lá na época de Moisés, e agora o Império Romano está oprimindo o povo de Deus aqui. É sobre estes que Deus está derramando os seus juízos. Muito bom. Ele avisou bem, né? Avisou. Foram todos bem avisados. Avisou. Uhum. Justamente. Achavam que podiam ficar pulando, né? Para cá e para lá, para os dois lados, né? Podiam Sim, servir a Jesus e servir também. Não queriam morrer por um lado, mas perder a salvação, né? sim. Justamente, era o grande desafio para o povo de Deus, porque Eles de um não lado queriam tem morrer essa, fisicamente e morrer espiritualmente, né? tem essa oferta. Assim, para você não ser perseguido e morto, basta negar Jesus e dizer César é Senhor diante do busto do imperador, acendendo um incenso lá diante do sacerdote imperial na província. Continua vivendo mais. Porém, apartando de Cristo, vive mais fisicamente, mas agora está recebendo o juízo de Deus e eternamente vive sem o Senhor. Do outro lado, mantém firmeza em Jesus independente do que aconteça, até mesmo diante da morte. Porque se é fiel até a morte, o Senhor concede a coroa da vida e parte para a presença imediata do Senhor, onde não existe, por exemplo, simbolicamente no capítulo 7. Tá? A gente vai voltar lá para o capítulo 7, eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. Olha Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7, você sabe que de 9 até 17 representa aqueles que estão vindo da grande tribulação indo para a presença imediata de Deus. Quer dizer, os mártires, perseguidos até a morte, estavam indo para a presença imediata de Deus. E uma das bênçãos descritas lá em 7, 16 e 17 foi a seguinte: 7, 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Então não tem sede e não tem sol nem ardor algum para o povo de Deus que foi para a presença imediata do Senhor. Agora olha Apocalipse 16 aí que a gente está estudando.
Se, capítulo 16, versículo 4, as águas das fontes se tornarem sangue, os perseguidores vão passar sede. E lá no capítulo 7, o sol não iria incomodar mais os nossos irmãos com ardor algum. Mas para os perseguidores, 16:8, o sol está com a sua fornalha acesa de maneira mais intensa e os perseguidores estão sendo queimados, uma maneira simbólica de mostrar a diferença que Deus faz entre o seu povo e de quem não é o seu povo. Tranquilo? Anise, Para amada, que com você a palavra. Oi, desculpa, Fernando. ninguém diga que Rapaz, não foi avisado. É, isso mesmo. Tudo bem, Anísia? Bem-vinda. amém. Obrigada pelo maravilhoso estudo. Olha, irmão, quando aconteceram essas pragas, elas afetaram, assim, em parte, o povo escolhido, porque, veja bem, vai ter problemas no mar, que são as batalhas, né, entre os povos, inclusive entre os bárbaros que invadiram Roma e que tentaram destruir o Império Romano, que serviram de espinho, né, no calcanhar dele e outros povos. Então, eu pergunto, é, atingiram de alguma forma os servos do Senhor na época, porque eles passaram fome, o Império, né, passou por problemas de batalha navais, por problemas dentro do próprio Império Romano, de traições e aquilo. Então, eu queria saber se, em parte, atingiram eles. Agora, lógico que eu sei que, para eles, é, aguardavam algo muito melhor, né? E para os perseguidores, algo terrível por toda a eternidade. Era, era essa a dúvida que eu queria tirar, porque foi tudo simbólico aí. Né? Lógico que o sol não ficou mais quente do que já era, aquela coisa toda. Mas houveram acontecimentos que destruíram, destruiu o Império Romano. Então, esses acontecimentos, essas lutas, essas batalhas, esses cercos à cidade, essas invasões dos outros povos contra Roma, se isso também afetou os nossos irmãos que estavam vivendo no século. Uhum. Então, é uma boa Obrigada. pergunta. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, e já estava na própria fala da Anísia, essas taças de ira, eu não procuro na história nenhum momento literal onde literalmente essas coisas tenham acontecido. Eu não consigo encaixar isso na história. Porque Deus é um livro simbólico, ele está comunicando de maneira simbólica, pegando material de textos literários do Velho Testamento para construir o texto dele e comunicar a ideia. A ideia é: Deus teve sua disciplina parcial na expectativa que se arrependessem. Agora está começando a derramar o seu juízo total e está indo na direção da queda do império e Deus vai julgar e o seu povo vai ser defendido, a igreja vai continuar e o império cai. A igreja continua e impérios vão cair. Sempre que impérios se levantarem contra a igreja do Senhor vai persistir. Porque Jesus até já havia prometido que nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja dele. E nem a morte é um problema para o povo de Deus na medida em que Cristo venceu a morte e essa mensagem está sendo comunicada de maneira muito forte para os nossos irmãos. Mas a gente sabe que o império acabou caindo depois, realmente, e com a queda do império, nossos irmãos em Cristo devem ter sofrido, sim, questão de aflição econômica por causa disso. É, 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 Vamos transportar para o Brasil dos nossos dias. Vamos supor que, então, nossa nação ela comece a ser atacada por nações inimigas, a gente começa a perder território economicamente, a nossa nação como um todo iria sofrer isso, nós estamos vivendo dentro da nação, a gente sofre financeiramente junto. Essas consequências de guerra, não é mesmo? Agora, o ponto principal para o livro de Apocalipse é: independente dos sofrimentos que a gente enfrenta debaixo do sol, por estarmos em Cristo, nós então temos, de um lado, o poder dele que nos capacita a transitar por meio das provas, e transitando por meio das provas, sermos inclusive refinados, para que a gente possa crescer rumo à eternidade, e se, afinal de contas, independente de ser por perseguição direta do império, ou se
do outro lado for pela queda do império que a gente mesmo está vivendo, porque o juízo do Senhor está caindo sobre esse império, mas nós estamos vivendo no império, e a gente tem problemas econômicos por causa disso, se a gente morrer, a eternidade está garantida. A visão macro e global maior que a gente precisa ter é essa, a eternidade para o povo do Senhor, que está ligado a Ele, independente do que aconteça, ela é garantida, e por isso precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Tranquilo, Sim. Anísia? Excelente, muito obrigada, irmão. Aí, amada. Bira, meu querido. Eu acho que você acabou respondendo já o que eu ia perguntar, que é aqui do versículo 16, do capítulo 16, versículo 4, né? Eu queria saber, porque você falou que eles foram queimados e tal. Eu queria saber se essa parte aqui foi literal mesmo ou não, porque tem muitas coisas que foram literais, aconteceram com eles, né? Alguns capítulos mostram que foi literal e outras são coisas simbólicas, né? Então eu queria saber se essa diferença que você acabou de mostrar em 16:4 e 7:16, não é isso? Eu queria saber se foi literal ou não, essas queimaduras, É, esse julgamento aqui, né? Esse juízo para o povo. eu não vejo como literal, eu vejo uma maneira de João construir o texto dele. Ele usa muito a ideia do número 7, que é um número perfeito, então ele está mostrando 7 juízos que representam a ira total de Deus que vai cair contra o império. E aí, como já aconteceu isso na história uma vez, literalmente, por exemplo, contra o Egito, sim. Lá é um texto histórico, lá é um texto literal, não tem símbolos, aquelas coisas que aconteceram com o Egito aconteceram mesmo. Agora, porque aquelas coisas aconteceram contra o Império Egípcio, ele é capaz de pegar essas coisas que aconteceram literalmente um dia na história e trazer para cá, no texto literário dele de Apocalipse, para utilizar daí de maneira simbólica, porque para os nossos irmãos que entendiam do Velho Testamento, quando ele se Uhum. utiliza dessa linguagem aqui, eles ligam, poxa, foi utilizado literalmente lá contra o Império Egípcio. Deus fez isso na história. E Deus então defendeu o povo dele. Quando eles pegam esse texto aqui, eles estão lendo e eles estão recebendo essa mensagem. Deus vai vingar a nossa causa e o império vai cair. Agora, não significa que Deus derrubou o império literalmente por aquecer mais o sol e que literalmente os homens foram queimados com o sol. Mas é uma ideia, é uma maneira de Deus comunicar que Sim. eu vou julgar e o império vai cair. Uhum. Entendi. Ok. Legal, Obrigado. Bira. Legal. Giovanni? E, Jô, eu não dou mais importância para essa questão de se é literal ou simbólico, porque são tantas coisas que a gente escuta que a gente fica meio confuso, né? Eu vou citar uma coisa que eu peguei no estudo aqui, não vou citar quem deu para não constranger, só para entender. A primeira taça, porque Deus fala que toda a profecia é Ele que dá e Ele que revela. Então, para saber a profecia X, nós temos que esperar acontecer para ter certeza que aquilo é profecia tal. Então, nos estudos históricos, quem estudou a Bíblia, que não foi o meu caso, estudioso, ele disse que a primeira taça foi os godos, em 400 depois de Cristo, incendiaram as cidades das terras devastadas. A segunda taça seriam os vândalos, em 422 depois de Cristo. É uma batalha naval que destruiu os navios romanos e controlaram o mar Mediterrâneo. Então, estão buscando na história a profecia sendo consumada. A terceira taça foi Átila, o Huno, invadiu Roma, o rio Danúbio e o rio Reno, pelos rios. A quarta taça seria o Sol, o Império Romano, deixou de brilhar. A Lua, o Senado, não deu mais a sua luz. A quinta taça que tu vai falar seria os líderes políticos, levaram o império à ruína pela corrupção. A sexta seria a invasão dos partos a Roma. E a sétima e última seria a Ásia, Oriente e África, a grande Babilônia Roma, queda de Roma, Europa e da Ásia, a prostituição pela idolatria. Então é difícil nós sabermos, né, se é literal, se é realmente simbólico. Os estudiosos, aqueles que estudam a Bíblia, que não é o meu caso, estudam bastante, tentam achar essas profecias se consumando. Pode ter coincidência ou não. A história, tudo que eu falei aqui tem fatos históricos. Agora, se são essas profecias aqui,
Sim, e explicar. Daniel muito fala sobre isso, não é, Giovanni? Daniel mesmo é um dos livros que ele revela muitas profecias que estavam descritas em Apocalipse, não é isso, Josué? Daniel, aí a gente consegue ver, porque lá cita os impérios pelo nome, né? Então Uhum. a gente tem Babilônia citada pelo nome, era o próprio imperador Nabucodonosor, depois a gente tem a Medo-Pérsia, citada pelo nome, em Daniel 8:20, e até derruba a Babilônia no próprio capítulo 5 de Daniel. A gente tem a Grécia citada pelo nome, em Daniel 8:21, e a gente tem inferências, por causa de Daniel 9, na profecia das 70 semanas, ligada com Mateus 24 em Jerusalém. Dá para deduzir de uma maneira muito lógica que estava se referindo ao Império Romano, que é o dia em que a igreja seria estabelecida. E nos dias desse império, o reino de Deus estabelecido jamais teria fim. Agora, essas questões históricas que o Giovanni eh, expressou aí, eu tenho dificuldade realmente de encaixar essas profecias com essa exatidão aí de cumprimento, porque eu vejo mais realmente como um livro que se comunica através de símbolos e simplesmente o que ele está querendo mostrar para a igreja no primeiro século é que ele estava agindo para defender o seu povo, como ele agiu no passado com o Império Egípcio, por exemplo, e o Egito caiu, e aqui o Império iria cair, e Deus iria defender o povo dele. Bueno? Hein, João? Eu Opa! fiz um curso desse do Ebenezer, li aquele livro do irmão Alan Nelly que eu te Fala. emprestei, e faltam Uhum. esses dois eu ler, que eu não tive tempo ainda, que é o do Klaus Sim, Seibge e do irmão Lou Seckler. E mesmo sim. em todos os estudos que eu li essa leitura, eu me contento com o Apocalipse com a seguinte mensagem: Deus está no controle de tudo. Deus Uhum. promete a vida eterna, não a salvação na terra aqui. Uhum. Se ficarmos fiéis, mesmo morrendo na terra por doença, qualquer coisa, fiéis a Cristo, teremos a vida eterna. Então, o Apocalipse é a prova que Deus sabe tudo, que Deus está no controle de tudo e que Deus não promete rios e maravilhas aqui na terra, mas apenas no céu. Então, isso para mim me basta. Sim, sim. Muito bom. Josué, é certo, Opa! é certo Diga. dizer que a partir do capítulo 20 em diante é o que realmente irá acontecer conosco, é o que, não é que irá acontecer, desculpa, deixa eu fazer correta a pergunta. É realmente o que está descrito para nós, revelado, do capítulo 20 em diante, e do capítulo 19, do primeiro até o 19, foram coisas que foram reveladas para a igreja do primeiro século, as igrejas do primeiro século. Agora, para nós, é a partir do capítulo 20 em diante. É correto Eu, afirmar isso? eu creio que 20:11, até A partir o do 20? 20, a partir do 20:11, eu creio que são coisas que faltam se cumprir ainda, 20:11 em diante. E aí a ideia de Satanás ser solto no fim, depois eu vou explicar quando a gente chegar lá. Mas, apesar do livro de Apocalipse, até o capítulo 20, versículo 11, ser muito mais uma ideia de resposta aos santos perseguidos no primeiro século, logicamente tem aplicações práticas para a gente no paralelo. Se algum império se levanta contra nós, fique fiel até a morte. O Senhor vai dar a coroa da vida, independente Amém. disso. Ok? E a gente não precisa negar Jesus porque a gente está sofrendo uma perseguição que implica em morte. As aplicações práticas, elas existem, como acontece com 1 Coríntios, como eu disse para vocês quando começou esses estudos. 1 Coríntios, capítulo 1, a igreja de Corinto, infantil e carnal, estava exaltando homens acima de Cristo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E alguns estavam até baixando Cristo e nivelando os homens, e eu sou de Cristo. 4 partidos. E aí então Paulo estava combatendo a ideia de não seguir homens. Agora, essa lição a igreja de Corinto precisou escutar, mas tem aplicação prática para nós hoje? Tem. A gente não tem Paulo, Apolo e Cefas no nosso meio, mas a gente tem Giovanni, Bira, Josué, e a lição prática para os dias de hoje é não siga homens. Independente de quem são os homens de qualquer época, a lição, a essência é não siga homens.
Quando a gente está estudando o Apocalipse, nós temos uma resposta para aquelas 7 igrejas da Ásia que estão sendo perseguidas pelo Império Romano. E a essência para eles lá foi: fiquem fiéis mesmo que precise morrer, porque daí, eternidade comigo. E nos dias de hoje, a gente sofre uma perseguição tal que intentam contra a nossa vida. A gente traz a lição paralela e também fica fiel até a morte, sem negar Jesus. Tranquilo? Isso aí. Isso aí. Deixa eu avançar um bocadinho. Você vai Oi? falar, José? A Anísia com a mão levantada, não sei se ela vai levantar. Ah, Vai falar. perdão. Anísia, por gentileza. Eu acho que Será ela que tinha ela baixado. esqueceu de baixar? Talvez ela tenha esquecido. Tá com o áudio fechado, minha amada. É Agora sim. o que os irmãos falaram aí, eu também percebo isso no estudo de Apocalipse, porque, de uma forma ou de outra, nós vimos que o Império Romano foi destruído e que ele enfrentou resistência, né? Porque ele estava avançando, mas por N fatores, como também a administração e outras, eles foram perdendo terreno, foram perdendo batalhas com os invasores. Aconteceram muitas coisas que levou esse império à ruína. Então, sendo isso no sentido todo simbólico e não especificado cada data ou cada povo que invadiu o império, que foi contra o império, ele foi extinto, ele foi destruído. Então, eu percebo isso, que Deus agiu tremendamente, espiritualmente falando, e essas coisas todas que foram ditas aí aconteceram, em termos, para mim, assim, espirituais. O sol realmente não esquentou mais, não houveram úlceras e aquilo, mas eles pagaram um preço muito caro por terem mexido com o povo de Deus. Inclusive, a história fala de Nero, que morreu horrivelmente, e outros aí. Então, é muito maravilhoso a gente ver que Deus realmente estava ali com o seu povo. E que, se isso aconteceu com o Império Romano, o que não acontecerá conosco, né? Quando chegarmos lá, como nossos irmãos chegaram e viram a grandeza, o poder, a majestade do nosso Deus. É isso que nos comporta, que nós teremos aflições, nós passaremos por momentos difíceis, mas o que importa é a eternidade, porque para eles, eles estão perdidos eternamente, mas nós Sim. estamos com Cristo. É. Agora, depois eu queria entender essa parte que o senhor falou, que do capítulo 20, né, do 11 em diante, é que se referem a nós neste momento. Quer dizer que o 20 anterior ao versículo 11 foi ainda naquele momento ali, né? Satanás Sim, preso por sim. algum tempo, aquela coisa toda, e a Para derrota. mim, como o livro tem muito assim, um caráter simbólico na sua comunicação, eu não acredito que literalmente Satanás vai ser solto no fim. Porque se literalmente ele for solto no fim, a gente tem um sinal da volta de Jesus. E Jesus disse que não tem sinal para a volta dele. Então, para mim, antecipando, para não deixar você sem resposta, ele é preso no capítulo 20 por 1000 anos, um longo tempo. E aí, depois desse longo tempo de prisão, capítulo 20, versículo 7, depois desses 1000 anos, ele é solto. E quando ele é solto, sabe o que ele volta a fazer? A mesma coisa que ele fazia antes. Então, a ideia é que ele é incorrigível e merece condenação. É como se a gente colocasse uma pessoa na prisão durante 20 anos, aí você solta ela na prisão depois de 20 anos, ela foi presa por estupro. Aí ela sai da cadeia no primeiro dia, sabe o que ela faz? Estupra de novo. Então, ela merece vir para a cadeia, ela merece ser condenada mesmo. Para mim, é só isso que está comunicando. Não é nada literal. Tranquilo? Dá para pegar a ideia? Obrigada, excelente. Nada. Vamos adiante. Então, Hoje lá você no quinto. falou não é nada literal? Você Oi? falou não é nada literal ou é literal? Não, para mim não é que literalmente ele vá ser solto no fim. Literalmente não. É só uma ideia,
uma linguagem simbólica para comunicar. Se solta Satanás, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer a mesma coisa que ele é incorrigível. Se ele é incorrigível, ele merece condenação mesmo. É Ok? porque eu entendi tu falar que não é literal. Então é literal, pode, né? Não é literal. Ele não vai ser solto depois dos 1000 anos, para mim. Não. É toda uma linguagem simbólica. Bueno? Então, capítulo 16, versículos 10 e 11, no quinto flagelo, o anjo derrama a sua taça direto sobre o trono da besta, cujo o reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, o juízo não é só para os adoradores da besta, 16:2, mas cai agora direto sobre o trono da besta. E aí, então, os homens estão remordendo a sua língua por causa da dor que sentem, e eles estão blasfemando o Deus do céu por causa das angústias e úlceras que sofriam. Lembra que as úlceras, elas foram lá do primeiro flagelo. E aí o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, é cumulativo a coisa. Não é assim, acontece um flagelo, aquele flagelo se retira e aí vem outro flagelo. Não, a coisa é cumulativa dessa ira de Deus total e ampla que está acontecendo. E os homens estão remordendo a sua língua, mas, de novo, eles estão blasfemando do Deus do céu e eles não estão se arrependendo das suas obras. Eles continuam com as suas obras pecaminosas de perseguição e os demais pecados que eles estão cometendo. E aí, no sexto flagelo, nós temos aí a famosa batalha do Armagedon, né? Lá para o capítulo 16, mas está nesse sexto flagelo. Quando o anjo derrama a sexta taça, ele derrama sobre o rio Eufrates, cujas águas se secam para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Você lembra quando a gente estudou o capítulo 9, e lá tinham 4 anjos segurando os 4 pontas, os 4 ventos lá no rio Eufrates, e aí depois, quando eles soltaram, os exércitos saíram para derrubar o Império Romano. E eu me lembro que eu citei com vocês Isaías 8, 7 e 8. Nota comigo Isaías 8, versículos 7 e 8, para comunicar uma ideia aqui para vocês. Lá no norte, lá no rio Eufrates, é de onde tradicionalmente vinham os inimigos do povo de Deus para derrotar o povo de Deus. E aí, então, nós temos aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 8, versículos 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. E ele explica o que são essas águas do Eufrates fortes e impetuosas que iam vir contra o povo de Deus que na época está desobedecendo. Ele diz, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras e penetrarão em Judá. Então é uma ideia simbólica de dizer que a Assíria vinha para destruir Judá, porque a Síria era para aquelas bandas de lá do Eufrates. Então, Babilônia também era para as bandas de lá do Eufrates. Então, tradicionalmente, os inimigos do povo de Deus vinham do norte e vinham das regiões do rio Eufrates. Quando o autor de Apocalipse, aqui o João, em 16:12, diz que as águas do Eufrates estão secando para se preparar o caminho dos reis que vem daquele lado lá, é a ideia de inimigos de Deus que estão vindo para batalhar contra o povo de Deus. E simbolicamente está falando sobre o império mesmo que está perseguindo. Então, o que ele vê, versículo 13, sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta? Lembra que dragão, besta que emerge do mar e besta que emerge da terra. E aqui ele troca besta que emerge da terra por falso profeta, porque a besta que emerge da terra, em Apocalipse capítulo 13, é a falsa profecia que sustenta a adoração ao imperador. Mas ele vê sair da boca desses três, do Satanás e dos seus aliados, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Não são semelhantes à pomba, porque pomba é um animal puro e representa o Espírito Santo nas suas comunicações. Aqui está saindo espíritos semelhantes a rãs, porque rã era animal impuro, Levítico capítulo 11, então é por isso que ele cita essa ideia. Então vem profecia imunda aí, vem mentira. Eles são, versículos 14, espíritos de demônios, operadores de sinais, e logicamente estão operando sinais porque eles estão se dirigindo aos reis do mundo inteiro
com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você lembra que, de um lado do livro de Apocalipse tem Deus, Jesus e o seu povo, do outro lado tem a besta, os aliados e os adoradores da besta, e essa é a grande batalha que nós estamos tratando dentro do livro de Apocalipse, que de maneira simbólica ele passa a retratar aqui. Ele faz uma pausa e ele diz, incentivando o povo de Deus para que permaneça fiel. Em meio à batalha ele está, então, incentivando, e a terceira bem-aventurança do livro de Apocalipse são 7. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Uma ideia que vem das igrejas de Sardes e Laodiceia. Lá em Sardes 3, 4 e 5, ele pediu para que continuassem com as suas vestes espirituais. E para a igreja em Laodiceia, que estava fora do Senhor, ele aconselhou a comprar vestes dele, porque eles estavam andando nus. A ideia de fidelidade e infidelidade. Mas, versículo 16, então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, que é o lugar onde, simbolicamente, aqui vai acontecer a batalha entre Deus, o Cordeiro, e o seu povo de um lado, e Satanás, seus aliados, e o povo que adora a besta do outro. Por que ele fala sobre ajuntar-se nesse lugar que se chama em hebraico Armagedon? A palavra Har em hebraico significa montanha. A palavra Magedon significa Megido, montanha de Megido. E nós tivemos no Velho Testamento, o vale de Megido ficava entre duas montanhas e ficava bem na frente da montanha de Megido. E esse foi um vale, na frente da montanha de Megido, no vale de Megido, muito conhecido como local de batalhas decisivas que aconteceram entre o povo de Deus e os seus inimigos. Por exemplo, Juízes capítulo 4 e 5, você tem Débora e Baraque de um lado, representando o povo de Deus com seu exército, e do outro lado, você tem Jabim e Sísera, o comandante de Jabim, que era inimigo do povo de Deus e que estava oprimindo o povo de Deus. Deus levantou Débora e Baraque para derrotar esse exército inimigo, para que o povo de Deus parasse de ser oprimido. E no cântico de Débora e Baraque, depois da vitória, olha comigo em Juízes capítulo 5, por gentileza. Juízes capítulo 5, no versículo 19, eles estão cantando e eles dizem o seguinte: vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém não levaram nenhum despojo de prata, porque desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram, e uma maneira simbólica de dizer que Deus, com seu exército, usando Débora e Baraque, derrotou o exército inimigo no Vale de Megido, nas águas de Megido. Essa região existe até hoje lá. Se você for fazer turismo em Israel, é provável que eles vão te levar na montanha de Megido, no Vale de Megido, e liga o sul ao norte de Israel. E se você quiser passar do sul para o norte de Israel, você é obrigado a passar por essa estrada onde tem o Vale de Megido, e ali aconteceram essas batalhas decisivas. Então, quando os reis vinham do norte, lá do Eufrates, para batalhar contra o povo de Deus, eles tinham que passar pelo Vale de Megido, e o exército do Senhor se colocava também naquele vale, que era um lugar extenso e um campo de batalha onde elas realmente aconteciam. Infelizmente, nós tivemos, por exemplo, o rei Josias, que batalhou aí contra o faraó Neco e acabou perdendo a batalha porque ele não ouviu a voz do Senhor. Olha 2 Reis, capítulo 35, por gentileza. 2 Reis, capítulo 35. O faraó Neco estava subindo ao norte para batalhar em Carquemes contra uma outra nação. E aí o rei Josias, rei de Israel, se interpôs no caminho para batalhar contra o faraó Neco do Egito. E ele disse: olha, Josias, não se meta nisso. Minha batalha não é contra você, inclusive o Deus de Israel que me enviou para essa batalha lá. Mas Josias não deu ouvido, se disfarçou e se enfiou no meio dos carros para ir para a batalha contra o faraó Neco. E aí então, versículo 23, os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. E aí ele morreu e sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias.
E no versículo 22, bem no final, diz que essa batalha aconteceu no Vale de Megido. Então, é um local que representa batalhas decisivas literais que aconteceram entre o povo de Deus e exércitos inimigos no Velho Testamento. João, sabedor disso, pega esse local, Vale de Megido, e se utiliza desse local de maneira simbólica para comunicar a ideia. Está acontecendo uma batalha espiritual entre Deus, o Cordeiro e o seu povo, contra Satanás, besta que emerge do mar e da terra e seus aliados. E aí, nós estamos prontos para observar o que é que vai se dar nessa batalha e quem vai sair vitorioso nessa batalha. Ok? Então, você vai ver interpretações sensacionalistas de Apocalipse, e aí eles falam que vai haver uma batalha de Armagedon, e que no tempo dos fins, então, vai se levantar um anticristo com seu exército, e vai lutar contra Cristo, e a gente vai ter essa batalha sangrenta e final, e o livro de Apocalipse não está comunicando nada disso. O livro de Apocalipse está comunicando de uma maneira simbólica que no Vale de Megido estava acontecendo essa batalha espiritual entre o povo de Deus e Satanás, e os aliados de Deus e os aliados de Satanás. Ok? Zacarias também fala, né? Acho que é 12, 11. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém, como o choro que há na planície de Megido, pelo Deus Haddad e Rimon. Ali fala também, né, Zacarias? É. Outra batalha que Sobre aconteceu no Megido. Isso o mesmo. local das batalhas, né? Representa um local de batalhas decisivas, e aí o João é capaz de usar esse local de maneira simbólica para falar da batalha espiritual que está acontecendo entre Deus e Satanás no primeiro século. Muito bom. Então, nós ficamos na expectativa de que vai haver uma batalha sangrenta, e essa batalha ela até vai ser descrita depois no capítulo 19, mas a gente tem já o resultado dela de uma maneira assim muito sucinta aqui. E é quando se abre o sétimo selo, porque você fica na expectativa de uma batalha sangrenta, onde Satanás, com a sua estratégia e seus aliados, consegue algum ataque contra o povo de Deus e seu exército, e ele ganha certa vantagem, e Deus, assim, de uma maneira muito esforçada, contra-ataca Satanás e o seu exército, e aí Deus consegue, nas suas estratégias, levar uma certa vantagem, e daqui a pouco Satanás arma uma outra estratégia e consegue um pouco mais de vantagem, e essa batalha vai perdurar. É a expectativa que talvez a gente tenha dessa batalha, mas olha como o João descreve, capítulo 16, então, versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do trono, dizendo: feito está. Acabou a batalha, gente. Deus venceu. Ok? Isso foi de tremendo, assim, incentivo para os nossos irmãos no primeiro século. Deus não perdeu o controle. Deus está no seu trono lá no céu. E dentro do seu tempo ele estava agindo. E quando finalmente, dentro do livro, Satanás, com seu engano, conseguiu unir todos os reis da terra para contestar o reino do Senhor e a sua igreja, e se reuniram no Vale de Megido para essa batalha, então a batalha nem começa. Feito está. Vitória do povo do Senhor. Ok? Depois ela é descrita de uma maneira mais aprofundada no capítulo 19, a partir do versículo 11. Mas aí sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e aconteceu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade, que vai ser apresentada para a gente, Babilônia, no capítulo 18, com mais profundidade, que representa Roma. Ela se dividiu em 3 partes. É a ideia de que ela foi a ruína, realmente. E aí, então, caíram também as cidades das nações, que dependiam de Roma nos negócios, para o seu comércio e para a sua sobrevivência. Babilônia caindo, as cidades caem também. Tem um colapso financeiro geral. E aí, então, Deus se lembrou da grande Babilônia para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Você lembra que isso foi anunciado no capítulo 14, versículo 8, na segunda voz? Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber às nações do vinho da fúria da sua prostituição.
Babilônia deu o seu vinho para entorpecer as nações, enganou as nações para estarem com ela, do lado dela, e agora Deus vai dar o cálice da ira dele para a Babilônia. E aí, versículo 20, por causa que o juízo de Deus está caindo de maneira total, as ilhas fogem, os montes não foram achados, também desaba o céu sobre os homens, grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento. Isso dá cerca de 30 quilos, já imaginou? Uma pedra de várias pedras de 30 quilos caindo sobre os homens. E por causa do flagelo de chuva de pedras, os homens, de novo, blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Um povo incorrigível, um império incorrigível, um imperador incorrigível. Os juízos de Deus que estão caindo em sua misericórdia estão provando a impenitência desses corações e estão provando que o que eles merecem é a destruição mesmo, porque não se dobraram ao Senhor e não quiseram se converter. Por isso Deus tem que defender o seu povo. Tranquilo, meus amados, esses são os 7 flagelos. E se Deus permitir, a semana que vem a gente vai ter apresentado para a gente um outro aliado do dragão, que é Babilônia, a grande cidade de Roma. Irmão Josué, Ô, meu querido irmão Delmar. ali no capítulo 9, quer dizer que dá a entender ali que as pessoas ainda teriam uma chance. E depois de tudo que aconteceu, Deus subiu, a igreja subiu, e Deus daria mais uma chance para as pessoas. Dá para entender isso? Sim, ele estava dando chance. Lá no capítulo 9, vê Isso. que lá os juízos eram parciais, era um terço que caía. E eles não se arrependeram, 9, 20 e 21. Não se arrependeram. Agora, capítulo 16, as taças de ira são completas, são totais, não é um terço. A mão pesou mais forte. E mesmo pesando mais forte, eles não estão se arrependendo. Povo duro. Que coração, hein? É, verdade, meu irmão. E nós não conhecemos pessoas assim, ou talvez a gente tenha sido assim no passado, e talvez a gente tenha que ter cuidado para não adquirir esse tipo de coração. Pessoas em que pecam, 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 plantam obras malignas, e Deus começa a derramar juízos menores, disciplina menor para ver se acordam, e ao invés de olharem para o céu e entenderem a disciplina e readequarem seus caminhos, blasfemam contra Deus e se endurecem cada vez mais, e a vida vai se destruindo cada vez mais, vai colhendo mais consequências negativas, mas seguem duros. É que, enfim, o Senhor não tem mais nada para fazer, senão derramar a sua ira total. Assim, as gerações mudam, mas infelizmente a humanidade não tem mudado muito. Graças a Deus, porque a sua graça caiu sobre nós, está sobre nós, e a gente tem sensibilidade para entender sobre o amor de Deus, em primeiro lugar, pelo Evangelho. E, em segundo lugar, a sensibilidade de entender quando o Senhor nos disciplina, é porque Ele nos ama como filhos e Ele está nos ajudando a restaurar o nosso relacionamento com Ele e andar no caminho que leva à glória. O oposto é isso que estava acontecendo aqui com o imperador e os perseguidores e aqueles que faziam parte dessa adoração toda do culto imperial, né? Então, deixa eu te dar um esboço rápido do que a gente vai ver pelas próximas aulas. Você tem, assim, Satanás no capítulo 12, e aí apresenta os aliados dele. Besta que emerge do mar, no capítulo 13, e besta que emerge da terra, no capítulo 13 também. No capítulo 17 vai apresentar o último aliado dele, Babilônia. E aí a queda dos inimigos vai começar de maneira contrária. Babilônia foi apresentada por último, vai ser a primeira a cair no 18. Foi apresentada no 17, vai cair no 18. E aí as bestas que foram apresentadas no capítulo 13, elas vão cair no capítulo 19. E Satanás, que foi o primeiro a ser apresentado no capítulo 12, vai cair no capítulo 20. Então a ordem inversa da apresentação vai ser a queda depois dos inimigos e a vitória total do Cordeiro e do seu povo. Tranquilo, amados?
Babilônia, que na realidade é Roma, né? Isso, Roma. Roma. Obrigado, Deus, por essa aula e Josué por ter sido usado por ele. Muito obrigado, Jô. Mais Obrigado, um dia de Giovanni, pelo estudos. encorajamento. Amém, irmão. Uma aula maravilhosa. Bom, obrigado pelo Glória a encorajamento, Deus, Zulei, Ricardo. Fica dessa aula. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Hein, Isso Jô? mesmo. Boa, Fernandão. O que fica dessa aula é para a gente continuar perseverante, né? Apesar das adversidades, das dificuldades, para não desviar do caminho, né? Fica também o convite para perseverar, né? Uhum. E o juízo vem. E o grande desafio... E a gente vê também, né? O grande desafio é ser reino do Senhor em meio às adversidades, porque o reino do Senhor já existe, está estabelecido, e o desafio é continuar fazendo a vontade do Senhor em meio às pressões. Não, o reino está estabelecido, sim, e ainda não. Sim, no sentido que a igreja está aí, é o reino sobre o qual o Senhor reina, mas em sua plenitude, na volta de Cristo, aí ele vai botar definitivamente tudo no lugar. E aí os perseguidores e os pecadores que não aceitam o Senhor eternamente no inferno, e o seu povo eternamente descansando por ter permanecido fiel independente das circunstâncias. Giovanni, por Nós gentileza. temos 29 janelas aqui. Eu dei um testemunho na aula do N e vou repetir agora. Quando eu recebi a notícia do falecimento em vida em terra da irmã Giane, mas partiu para o céu, o Josué estava comigo. Eu li a mensagem para ele, dela de despedida para os irmãos, depois postei. Muitos aqui, fora da Zona Sul, não conheceram a mãe do Josué, minha tia. E sofreu tanto quanto a irmã Giane. E eu perguntava, eu não era cristão, depois me batizei em 2019, perguntava para o Josué, não conhecia a palavra, o porquê que Deus fez a tia sofrer tanto assim, né? A tia sofreu tanto quanto a Giane. Quem conhece a história, e perseverança total. E hoje, estudando a Bíblia, a gente compreende que Deus, o irmão Enio até reforçou numa passagem de Tessalonicenses, primeiro, que todos nós somos provados, testados, para ver como é que está a nossa fé. Quanto mais provados, mais perseverantes, mais aprovados, mais digno do reino dos céus estamos. E a Giane e a tia Nini foram provadas, testadas, até o ponto, penso eu, que Deus me perdoe a minha petulância, ele dizer, chega tia Nini, chega Giane, tu já foi aprovada, vem comigo. Muito bom, muito bom. Glória a Deus por estas irmãs preciosas. Ficam como testemunho vivo para a nossa geração, né? Bira? A preocupação de Deus, eu acredito que não é a forma com que vamos morrer, mas sim como vamos morrer, né? Em Cristo ou fora dele. É isso que a gente precisa se preocupar e cuidar, né? Para a gente, quando partir, seja lá de qual seja a forma, possamos partir firmes, né? Com a certeza de que fizemos um bom combate, né? Guardamos a fé, né? E seguimos a carreira e hoje estamos na glória dos céus. Então, o importante é isso. E não da forma com que a gente vai morrer, né? Muito bom, Bira. Excelente. Excelente. Obrigado, Gerson, pelo encorajamento aí. Isso aí, vamos fazer uma oração final, então, para que Deus possa abençoar nossa noite. E, se Deus permitir, amanhã nos encontramos para a segunda aula referente a dons milagrosos do Espírito Santo. A gente vai conversar amanhã sobre quais pessoas receberam esse dom lá no primeiro século. Com qual meta eles receberam também, né? Vai estar no pacote junto. E aí, semana que vem, se Deus permitir, a gente mostra biblicamente que esses dons cessaram e por que cessaram. Bom, então temos mais 2 aulas em torno do tema Dons Milagrosos nas quintas-feiras, 20 horas. Obrigado. Que alicerce sólido, né, José? Alicerce sólido, amado. Bira, meu Obrigado. amado, pode fazer uma oração aí, final, querido? Sim. Obrigado. Oremos. Soberano Deus,
nosso excelentíssimo Pai, com muita reverência, Senhor, e humildade que chegamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a Sua grandeza, o Seu poder e a Sua autoridade sobre todos nós. Perdão, Senhor, porque ainda não somos completamente como o Senhor espera que sejamos. Nós estamos galgando os nossos passos para sermos parecidos com Jesus, tanto na prática, tanto na fala como na prática, para que as pessoas possam também desejar, ver em nós, ver e desejar esse Jesus que hoje transformou nossas vidas. Pai Santo, queremos agradecer por Josué estar conosco, sempre nos orientando e alertando sobre a vontade do Senhor. Obrigado pela aula de hoje sobre o livro de Apocalipse, sobre tudo o que o Senhor revelou através dele na sua palavra, que está descrita para nós todas as coisas. Obrigado porque o Senhor deixou escrito para nós como testemunho vivo dos irmãos que sofreram, padeceram e não desistiram de maneira nenhuma de ficarem fiéis e dedicados a Ti até a sua vinda. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que aqui se encontra nesse momento, que se dispuseram a parar um momento para juntos compartilharmos a leitura e o entendimento deste livro tão importante para a nossa vida, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que sofreram muito e deixaram seus testemunhos registrados para nós. Que nós possamos, Senhor, pela sua graça e misericórdia, chegar ao mesmo fim, se for o caso, mas que não venhamos desistir de maneira nenhuma, diante das lutas, diante das dores, diante das dificuldades que nós enfrentamos, mas que assim nós possamos confiar em Ti e esperar todas as coisas no Senhor. Que nós possamos ser unidos a ponto de poder confessar uns aos outros, que possamos pedir ajuda quando precisarmos, pois onde quer que cada um estejamos, somos representantes do povo que adora o Senhor, em espírito e em verdade. Somos uma única igreja, Pai, que busca a sua palavra, dedicando-se à vontade do Senhor em todas as cidades aqui representadas nesse momento. Nós queremos obedecer à sua vontade e ser fiel até a morte. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos humildes e amarmos a todos aqueles que necessitam da sua palavra e que se aproxima de nós, que nós possamos ser homens e mulheres capacitados, dedicados e amáveis para mostrar a vontade do Senhor da mesma maneira que o Senhor nos conduziu, Pai. Muito obrigado por essa noite, que possamos ter uma noite tranquila e repousante, e ao amanhecer nós possamos acordar dispostos para te servir, te ouvir e aprender mais sobre ti, Senhor. Muito obrigado por Jesus, e em nome dele, Senhor, que nós oramos agradecidos agora e para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, Bira. Obrigado, meus amados, Obrigado, pela Bira. presença de todos. Obrigada, Boa Josué. noite, irmão. Boa Valeu. noite.